Olá! No vídeo de hoje, aproveitando o clima natalino, vamos ver como a gente pode escrever um pequeno programa em Python que construa no seu terminal uma árvore de Natal animada, como essa que está aparecendo aí para vocês. Eu vou começar mostrando para vocês como esse programa na sua versão atual, né, na sua versão finalizada, por assim dizer, né, funciona, e depois eu vou mostrar os passos que eu fiz até chegar nessa versão finalizada, tá? Para encerrar o programinha é só apertar Ctrl C no teclado e ele fecha, aparece ainda aqui Merry Christmas, né, Feliz Natal. Eu resolvi fazer o programa todo em inglês porque fica mais fácil das pessoas no mundo todo encontrarem lá no GitHub, né, eu costumo também, quando eu faço algum programa que eu acho legal, divulgar em alguns fóruns, e alguns são de língua inglesa, então fica mais fácil das pessoas encontrarem. Quem está aí querendo construir um portfólio, a menos que seu projeto seja muito específico de alguma coisa relacionada aí ao Brasil ou a países de língua portuguesa, se você colocar em inglês, obviamente que aumenta a sua visibilidade. Para rodar o programa, basta você estar dentro da pasta do projeto e colocar Python Terminal Tree. A sua versão mais simples, aparece uma árvore aqui menorzinha, certo? E ela não está centralizada na tela que nem aquela maior que eu mostrei para vocês, tá? Por quê? Se eu olhar aqui a ajuda do programa, que é simplesmente botar "-h" ou né, "-help", tá? Das duas formas você chega na ajuda do programa. Vai mostrar quais são os argumentos que eu posso passar para esse programa. O "-h" ou "-help" é esse que eu estou mostrando aqui para vocês, mostra essa mensagem de ajuda. Você também tem um parâmetro "-s", onde você pode passar a altura da árvore, tá? Se o número passado for par, vai ser subtraído de 1, e se for menor do que 7, vai ser considerado 5, e o padrão é 13. Por que desses valores eu vou explicar enquanto eu for mostrando o código, tá? Mas, basicamente, se for menor do que 7, vai ser considerado 5, porque isso foi uma coisa padrão. Eu queria que, se a pessoa, por exemplo, passasse o número 0, eu não queria que aparecesse nada na tela ou aparecesse alguma coisa estranha. Então, basicamente, eu defini que o menor tamanho possível é 5. Se a pessoa botar alguma coisa menor do que isso, vai ser 5. Tá? E o padrão de 13 vai ficar um pouquinho mais claro quando eu justificar aqui esse parâmetro aqui, "-w", que é width, né, que é a largura da tela. Então, é esse valor que é utilizado aí para centralizar, e por padrão é 80, tá? E se eu passar o "-t", o programa vai tentar identificar qual o tamanho da janela do terminal que você está utilizando e vai construir a maior árvore possível e vai centralizá-la também na tela. O padrão é 80 por quê? Porque geralmente quando você abre o terminal, a menos que você tenha mudado as configurações aí do seu terminal, seja ele no Windows ou em qualquer distribuição Linux ou no macOS, geralmente ele aparece numa janelinha menor. Então, usualmente ele vai aparecer com um tamanho como esse daqui, 80 colunas, que quem aí já está acostumado com programação sabe que 80 colunas também é um número que aparece bastante vezes, inclusive limitando, né, o tamanho de linhas em código e coisas do tipo, dependendo da linguagem. Então, se eu rodar aqui, por exemplo, Python Terminal Tree, uma janela desse tamanho, vocês vão ver que a árvore está centralizada e está num tamanho que eu achei legal, tá? Então, por isso que eu considerei o tamanho padrão como sendo de 13 linhas, simplesmente porque eu achava que o terminal aberto com esse tamanho fica um tamanho adequado. Obviamente que eu posso passar aqui, né, o size. Se eu passar, por exemplo, com 0, né, vocês vão ver que a árvore acaba sendo 5 linhas, né? Esse era um comportamento que eu queria, não queria que aparecesse alguma coisa estranha se o usuário, por acaso, passasse valores estranhos para cá, né? Então, inclusive, ele pode passar, sei lá, por algum motivo, -1 aqui, e repara que não bugou o código nem nada do tipo, tá? Isso era uma coisa que eu queria, eu queria que fosse meio que a prova de input estranho do usuário, tá? E eu também posso passar aqui W, por exemplo, 20, né? Considerar como se fosse uma janela menor no terminal, e vocês vão ver que a árvore veio bem para cá. Por quê? Porque ela considerou que o tamanho, a largura é só 20, e ela vai tentar se centralizar aí nessa largura de 20. Tá? Eu posso, obviamente, combinar as duas coisas, né? Passar aqui uma árvore, por exemplo, com 8 aqui,
né? Ela vai se adaptar a, a essas condições. Se eu uso aquela opção "-T", aí ela vai ser a maior possível e vai estar centralizada, né, da forma como a janela está no momento que você rodou o programa. Foi assim que eu fiz aquela imagem inicial do vídeo, né, com o meu terminal maximizado e rodando com o parâmetro "-T". Daí a árvore vai ter a maior altura possível e vai buscar se centralizar na janela como está no momento. Então é assim que esse código está funcionando. Vamos ver as etapas de criação dele. Tá? Então vou voltar aqui para o meu PyCharm. Tá? Esse é o código da versão do programa como ele está agora. Tá? É um código aí relativamente pequeno, tá? Não tem nem 100 linhas de código aqui. Mas ao invés de mostrar o código finalizado, eu vou mostrar ele em etapas e até vou aproveitar e mostrar algumas coisas aí de como que foi feito o desenvolvimento dele, utilizando coisas que eu já mostrei em outros vídeos, como por exemplo, trabalhar com controle de versão usando Git, trabalhar com branches, certo, no Git. E eu também vou mostrar uma coisa que eu já tinha falado num dos vídeos, que é como você pode voltar no histórico de commits para ver como era o código naquele momento. Então aqui, se eu dar uma olhada no meu git log, eu tenho aí, eu estou na minha branch principal, tá? Estou na master aqui, e vocês vão ver que eu tenho poucos commits, eu tenho só 6 commits, tá? Foi o suficiente aí para chegar nessa versão do código, tá? E eu vou mostrar aqui esse commit aqui, que é a versão 1, né? Esse commit inicial foi simplesmente colocando o arquivo gitignore e iniciando o repositório, tá? Mas a primeira versão com o código foi essa daqui. Então, como é que eu posso verificar como estava o código naquele momento? Eu posso fazer git checkout e passar esses numerozinhos aqui, tá? Quem está mais acostumado com Git sabe que cada commit ele é identificado por um hash, né? Que é bem grande, tá? E tal, mas como eles são bem grandes, eles raramente se repetem, então você utilizar aí 6, 7 dos dígitos iniciais é o suficiente para você identificar um commit boa parte das vezes. Raramente vai ter conflito, tá? Então, se eu começar aqui 7, 3 e apertar Tab, o meu terminal vai completar. O Git vai dizendo que eu posso olhar o código, fazer mudanças e tal. O meu head, né, que é onde que o Git está olhando naquele momento, está nesse estado desse commit. Então, se eu clicar aqui no PyCharm, ele vai atualizar o código para como estava naquele momento. E, basicamente, eu queria desenhar uma árvore, tá? Eu tinha algumas opções. Quais eram as opções que eu tinha? Né, que inclusive estava aberto aqui no meu navegador. Eu podia pegar uma árvore pronta. Se eu botar Christmas Tree ASCII2, né, eu poderia encontrar aí várias árvores prontas feitas com caracteres da tabela ASCII2. Né? Se você não sabe o que é a tabela ASCII2, joga aí no Google depois, dá uma olhada aí na Wikipedia. Mas basicamente é uma tabela de caracteres, né? É como esses caracteres são representados internamente aí pelo seu computador de forma bastante simplificada. E obviamente eu podia pegar aqui, entrar num site, por exemplo, tem vários sites de arte feita em ASCII2, né? Utilizando só esses símbolos e gostei dessa árvore aqui, copia isso daqui, cola isso no arquivo txt e aí na hora de escrever o código eu abro esse arquivo txt e interajo com essa árvore já pronta, né? Isso era uma das possibilidades. Então, poderia pegar aí qualquer desenho que eu achasse legal aí pela internet. Tem vários, alguns até bem elaborados, tipo esse daqui. E poderia pegar esses desenhos prontos e trabalhar em cima desses desenhos prontos. Qual seria a desvantagem disso? Bom, eu queria algo que fosse interativo, eu queria algo que eu pudesse escolher o tamanho, por exemplo, né? Vocês viram lá que o código pode reconhecer o tamanho do terminal e desenhar uma árvore de tamanho compatível com aquele. Pegando um desenho já pronto, isso é um pouco mais complicado. Eu também queria, né, que eu pudesse escolher a posição onde vai estar as estrelas, a posição onde vai estar as bolinhas e fazer com que isso pudesse ser alterado aleatoriamente. Então seria muito melhor se eu pegasse um desenho sem nada e daí escrever um código que pegasse algumas posições e substituísse por O maiúsculo, qualquer outro símbolo que significasse bolinha. Então pegar um desenho pronto tinha essas desvantagens. Não é que impossibilitava fazer essas coisas, mas deixava um pouquinho mais difícil. E daí eu resolvi fazer a minha própria árvore. Basicamente isso aqui foi meio que tentativa e erro. E daí eu acabei chegando nesse código aqui, nessa função. Tá aqui aqueles valores padrões que tinha aparecido lá no help, são os valores que são passados para essa função, né? Por padrão, a altura de 13 e a largura da tela como sendo 80. Então eu defini nessa primeira versão aqui
os símbolos que representariam as estrelas, né? Aqui, se eu verifico se a altura é um número par ou ímpar, então se for par eu transformo em ímpar. Isso aqui facilita o padrão, né? Essa aqui foi a fórmula matemática que eu achei para chegar num padrão que fica parecendo um pinheirinho, certo? Se você pegar aqui e rodar, né? Dá para reconhecer um pinheiro. E isso é o que aparece nessa versão do código. Rodando a versão do código como ele está agora, é exatamente isso aqui que aparece, ó. Duas linhas com estrelas, uma com uma estrela e outra com 3 estrelas, que é essa parte aqui. O resto é oriundo desse código. Eu defini um corpo inicial da árvore, certo? O tronco da árvore, o início e o fim de cada linha e qual o padrão dentro de cada linha. Tá? E daí tem esses números mágicos aqui, né, que definem o padrão que eu queria. Eu queria um mínimo de 5 linhas, então está aqui. Né? E, esse daqui, e eu queria que fosse alternado. Se você reparar aqui, é alternado. Ó, nessa linha a barra está para a esquerda, aqui está para a direita, aqui está para a esquerda, para a direita. Então eu queria esse padrão alternado, né? Barra contra barra e tal. Dentro desse código, né, cada linha criada vai sendo adicionada nessa lista aqui, que eu chamei de body, né, o corpo da árvore, e no final eu junto tudo isso daqui, pulando linha, né. Uso também aqui o center, né, é um método de strings no Python para centralizar na tela, e aqui o print tree, né, ele me retorna isso daqui. Nessa versão do código eu não tenho nenhuma daquelas opções, né? Eu posso até colocar aqui o traço T, que nem eu tinha colocado, ele não tem efeito nenhum, né? Porque eu não criei ainda a interface de linha de comando, né, interativa, onde o usuário pode mudar parâmetros. Tá? Se eu botar aqui traço S, por exemplo, 20, para ter 20 linhas, ele vai me ignorar. Né? Por mais que o código aqui, a função já possa alterar o tamanho, quando aqui dentro do if name main, né, que é onde você interage quando você roda o script, ele simplesmente está chamando tree, e é isso daí, ele vai chamar passando os valores padrões. Eu não criei nessa versão aqui nenhuma interface, né, nessa versão não tem nada colorido, eu simplesmente, a primeira etapa foi criar a árvore. Eu vou voltar então aqui. Como que eu volto, né? Eu estou olhando o passado, né? Mas como que eu volto a olhar a versão atual? Basta eu dar checkout, por exemplo, na master, que é onde está a versão mais atual do meu código. Inclusive, se eu clicar agora no PyCharm, ó, voltou aqui todas as funções atuais. Então, vamos dar uma olhada aqui no nosso log. Então, eu mostrei para vocês essa primeira versão. E repara aqui, né? O que eu fiz depois? Eu coloquei a árvore com as bolinhas, com as estrelas e coloridas. E o que significa esse balls aqui? Significa que eu trabalhei numa branch com isso, tá? E depois fiz o merge na master. Então, nos últimos vídeos aí eu mostrei como trabalho com branches, né? Eu tenho aqui várias branches onde eu fui desenvolvendo algumas etapas. Inclusive, aqui tem uma branch, né, que eu vou falar sobre ela mais no final do vídeo, que é algumas melhorias que eu ainda enxergo que dá para fazer nesse código. Eu já criei uma branch lá, só não trabalhei ainda porque eu queria publicar o vídeo na época do Natal, obviamente, e numa versão que para mim já está bastante aceitável, então eu queria publicar logo o vídeo, mas ainda dá para fazer algumas melhorias e essas melhorias eu vou começar a fazer nessa classe, nessa branch class aqui. Só mostrando aí para vocês, né, que tudo que eu mostrei nos últimos vídeos continua valendo, né? Então, a partir do momento que eu tinha essa primeira versão minimamente aceitável, né, pelo menos aparece uma árvore na tela, por mais que ela não faça nada, eu deixei ela quietinha ali na master e fui trabalhando nas outras melhorias em suas branches. E à medida que eu ia terminando essas melhorias, eu ia mergeando essas melhorias na branch principal do projeto. Tá? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo a playlist de vídeos que eu fiz sobre gerenciamento de projetos Python, explicando aí toda essa parte de branches, como é que você cria uma branch, como é que você mergeia uma branch na master, mas só para mostrar que está no canal por algum motivo. É uma forma saudável de desenvolver um projeto, por menor que ele seja, que nem esse daqui. Então vamos dar uma olhada nessa versão aí, onde eu botei as cores, as estrelinhas e as bolinhas. Vamos dar uma olhada em como que estava o código naquele momento. Vou clicar aqui no PyCharm, ele vai me mostrar. Eu tinha essa função aqui, ela está praticamente inalterada, foram algumas pequenas alterações que eu fiz, né? Mas vamos olhar aqui desde o início. O Python reconhece símbolos Unicode, tá? E você pode achar facilmente aí na internet, tá? Se você colocar na Wikipedia, você vai achar aí um artigo com lista de caracteres Unicode. E aí você tem, né,
várias e várias e várias tabelas, por exemplo, para outros alfabetos, né? Que tem aí letras diferentes do nosso e tal. E daí você vai ter um artigo que vai estar linkado nesse artigo que são de símbolos diversos, né? E daí você acha aqui, por exemplo, a estrelinha, tá? Você acha aí vários símbolos que foi de onde eu copiei. Tá? Se você dar Ctrl+C, Ctrl+V no símbolo e colar no script, que nem eu fiz aqui, o Python reconhece. Mas você também pode copiar o código Unicode, daí é só você procurar aí no Google como que você faz com que o Python reconheça esse código Unicode. Para quem não sabe, a tabela Unicode é uma tabela muito mais completa do que, por exemplo, a tabela ASCII2, que era a que eu tinha me referido quando eu estava falando sobre isso daqui, tá? Mas você tem que tomar cuidado que nem toda linguagem reconhece nativamente caracteres Unicode. Inclusive o Python 2, que era a versão antiga, né? A gente está usando o Python 3, mas antigamente o Python 2, por padrão, ele considerava os caracteres como sendo ASCII 2 e não Unicode. Então daí você não poderia fazer isso que eu estou fazendo agora nesse script. Então basicamente é isso aqui, né? Então eu achei o símbolozinho lá para bola e achei o símbolozinho também para estrela. E eu criei aqui um dicionário que vai ser o que vai dar coloração, né? Vocês viram lá na versão finalizada do código que as bolinhas ficam alternando com cores. E você tem várias maneiras de trabalhar com cores em Python. Você tem inclusive pacotes, né? Tipo o pacote Rich, que é sensacional, né? Aqui está o link dele, do projeto dele no GitHub. Tá? Eu vou deixar aí na descrição também. Então dá para fazer coisas, né, sensacionais aí no terminal, né? Dá para fazer coisas aí bem interessantes no terminal utilizando ele. Mas, como eu falei lá no início, pelo menos eu acho que eu falei, se eu não falei, estou falando agora, eu queria que o código não utilizasse bibliotecas externas. Eu queria utilizar apenas bibliotecas que já vêm numa instalação padrão do Python, tá? Isso foi uma coisa que eu queria desde do início, tá? Como eu estou fazendo meio que para me divertir e também para estudar, né, eu queria explorar ao máximo a biblioteca padrão. Para botar corpo, então eu precisava utilizar caracteres que são reconhecidos, né, pelos terminais como sendo sequências de caracteres relacionadas a cores. Os terminais, né, tanto do Linux e Windows também, eles reconhecem código ANSI. Tá? Tem esse artigo aqui do Wikipedia também, que vocês podem dar uma olhada para saber, né, o que significa ANSI, né, o que são sequências de escape ANSI, esse tipo de coisa. E daí tem aqui, né, no índice a parte aqui referente a cores, explicando aí, né, esses códigos um pouco estranhos, né, que estão aparecendo aqui, mas na verdade isso daqui é reconhecido como sendo cores. E daí eu simplesmente peguei aqui as cores principais. Vocês vão ver que estão algumas comentadas aqui, porque não faz muito sentido, né? Você ter uma bolinha cinza, uma bolinha preta, ninguém usa esse tipo de coisa. Então, no início eu tinha colocado aí todas as principais cores, mas depois eu fui tirando aí as cores que basicamente não fazem sentido numa data festiva, né? Tipo Natal, acho que ninguém sai colocando uma bolinha preta na árvore, nem nada do tipo. São sempre bolinhas aí coloridas, então eu acabei comentando isso e na versão final do código vocês vão ver que eu já deletei a linha, né? Nessa versão eu só tinha comentado. Aqui a única alteração nessa função, só teve duas alterações nessa função da árvore. Eu substituí o asterisco pela estrela, né? Pelo símbolo de estrela, tá? E aqui no retorno eu estou retornando uma lista de strings. Num dos vídeos que eu fiz aqui do canal, né, que está nessa playlist aí, nessa playlist que eu já falei sobre como interagir com o projeto Python, como criar um projeto Python e manter ele, eu cito que um dos problemas, tá, dos materiais voltados para iniciante é que acaba incentivando muito o iniciante a trabalhar com input e output, ou seja, entrada e saída. Então, certamente, né, muitos iniciantes e tal teriam a seguinte coisa na cabeça: eu preciso fazer cada linha e dar um print em cada linha, ou seja, aqueles códigos, né, cheio de print que acaba aparecendo quando a gente tem materiais voltados para iniciante. Por que isso é ruim? Porque o print ele é feito para botar uma informação na tela e acabar por aí. Isso não está armazenado em lugar nenhum. Você até pode armazenar, certo? Você tem como direcionar o que está indo para a tela para algum arquivo, alguma coisa do tipo. Isso é possível, tá? Mas seria muito melhor se você, sabendo que você quer alterar aquilo posteriormente, né? Ou seja, sabendo que
A partir dessa árvore aqui, padrão, você quer alterar alguns símbolos nessa árvore, né, para ter alguma outra coisa apresentada, né, é muito melhor você, ao invés de apresentar na tela para depois substituir, colocar isso numa estrutura de dados que possibilite alteração posterior. Uma lista em Python é mutável, por mais que a string não seja, né? Se eu tenho uma lista de strings e essas strings depois vão ser juntadas de uma determinada maneira que vai dar árvore, se eu quiser, por exemplo, alterar uma determinada linha, nessa linha aqui, por exemplo, esse underline aqui tem que virar uma bolinha. Eu vou na posição lá da lista, onde está essa string, e substituo ela por outra string, onde essa posição é uma bolinha. Certo? Isso facilita muito, deixa o código muito mais maleável a alterações. Inclusive, isso eu considero uma das principais dicas desse vídeo. Tá? Evita funções que printam algo na tela. Tá? Você tem que ter um output para o usuário? Então, beleza, você cria uma função específica para isso, que vai estar lá, basicamente, no corpo principal do código, né? Onde o código vai ser executado, que nem está aqui, né? Na parte de execução mesmo. Daqui é o único print que tem, onde ele vai juntar, né, o que está nessas listas aí, sendo que vai juntar pulando linha, né? Obviamente, para você ter a visualização de uma árvore. Tá? Então, evita ao máximo você ter funções que tem print, porque dificulta muito você depois trabalhar com algo que já foi printado em tela. E aí, basicamente, eu criei as funções que substituem algumas posições, né, pelo símbolo de bolinhas, certo? Então, como eu queria que isso fosse aleatório, essa função aqui que bota as bolinhas, ela chama uma outra função que modifica aleatoriamente alguns caracteres, né? Então, nessa função aqui, o random change char, né? Ou seja, o próprio nome está dizendo, né? Modifica aleatoriamente alguns caracteres, eu passo a string e passo o valor relacionado aí à aleatoriedade. Isso aqui muda a frequência, né, da aleatoriedade, tá? Então, basicamente, aí foi tentativa e erro também, né, para achar algo que nem toda a árvore ficasse cheia de bolinhas e nem completamente vazia, né? Então, isso foi meio que tentativa e erro. Eu basicamente chego aqui, se não é espaço em branco e é o símbolo de underline, tá? Para esses índices aleatórios que eu gero aqui, substitua aquela string por bolinha. E depois eu reúno a string, né? Porque é a linha, para ela voltar lá para a árvore. E aqui também, né, na parte de coloração, eu verifico, né, se aquela posição da string é uma estrela. Se for uma estrela, eu coloco o código relacionado à cor amarela, que está aqui nesse dicionário. Tá? Se for uma bolinha, eu escolho aleatoriamente cores desse dicionário. E daí depois de colocar a estrela e a bolinha, eu volto para a coloração padrão do terminal, que é isso que significa esse termo de escape aqui. Tá? E daí, na hora de printar na tela, eu basicamente pego a árvore gerada pela função tree, passo para a função balls, para ter as bolinhas aleatoriamente colocadas, e passo o resultado disso para a função colored stars and balls, ou seja, para colorir as estrelas e as bolinhas. Tá? Então, vamos ver como que o código rodava nessa versão. Então, nessa versão, você já tem a parte colorida, as bolinhas em posições aleatórias. Então, se eu rodar de novo aqui, aparecem as bolinhas em outras posições, mas é uma árvore estática, certo? As bolinhas não estão mudando de posição nem nada do tipo. Então, eu queria que tivesse o efeito de luzes mesmo da árvore, que nem eu mostrei no início do vídeo. E também nessa versão, a gente não tem a parte interativa. Se eu quiser aqui, me ver uma árvore aí com 20 linhas, nada acontece, porque se você olhar aqui, eu não criei ainda a parte de interface de linha de comando, certo? Nessa parte, eu simplesmente criei funções que permitem que eu tenha bolinhas, que essas bolinhas sejam coloridas, e também que as estrelas tenham o símbolozinho de estrela e que essas estrelas sejam coloridas. Foi simplesmente isso que eu fiz nesse momento. Vamos então voltar para a versão atual do código. Vamos ver qual foi a minha próxima etapa. A próxima etapa foi justamente botar luzes piscando, tá, num tempo aleatório. Então, vamos dar uma olhada em como que ficou esse código.
git checkout 64, e daí ele já vai modificar. Vamos clicar aqui no PyCharm para ele atualizar. E aí, basicamente, o que eu fiz aqui? Tá? Todo o código aqui está como estava anteriormente, certo? Ó, a função que eu tinha criado para mudar os caracteres, a função para botar as bolinhas, a função para colorir. Qual foi a única coisa que eu fiz? Eu aqui, na hora de chamar, né, a parte principal do programa, eu botei um loop, né, while true. Eu importei duas bibliotecas padrão, uma a biblioteca time, a outra OS, que é para interagir com o sistema operacional. Aí esse sleep aqui, como o próprio nome sugere, né, dormir, né, é basicamente o tempo onde vai ficar estático a informação que vai aparecer posteriormente na tela com esses dois comandos aqui. E eu botei aqui uma função aleatória, variando aí de meio segundo até 1,5 segundo. Inclusive em uma versão posterior eu mudei esses valores. É justamente para dar aquela impressão assim, a hora parece que está piscando rápido, a hora parece que está piscando um pouquinho mais devagar, certo? É comum aí, né, nesses padrões de piscar de árvores, né, de Natal. E essa linha aqui é para limpar a tela. Eu queria que aparecesse apenas a árvore, né? Se você olhar aqui, né, eu não queria que isso aqui acontecesse, né? Chamar e ficar chamando uma em cima da outra, nem nada do tipo, não. Eu queria que quando o programa chamasse, aparecesse só a árvore na tela. Se você está utilizando o Windows, né, o comando do terminal para limpar é CLS. Se você está usando aí sistemas derivados de Unix, como o macOS e o Linux, o comando é clear, né? Então, por isso que tem essa aqui dentro dessa chamada, tá? E basicamente o resto do código ficou igual, né? Eu só importei essas duas bibliotecas e fiz isso daqui. Então, se eu rodar agora, né, nessa versão, ó, limpou a tela e as bolinhas estão aí aparecendo em posições aleatórias. De vez em quando fica mais rápido, de vez em quando fica mais devagar, justamente porque tem um random do time ali, tá? Mas eu ainda não consigo. E quando eu interrompo o programa, né, aparece aí uma mensagem que eu não queria que aparecesse, né, de que foi interrompido pelo teclado, nem nada do tipo. Isso daí depois eu modifico também numa versão posterior, tá? E ainda, né, se eu tentar, por exemplo, mudar o tamanho aqui para 30 linhas, né, e tal, ele vai me ignorar porque eu ainda não criei essa interface com o usuário, né? Eu ainda não criei essa interface de linha de comando. E basicamente é, portanto, a próxima etapa, tá? Na próxima etapa, vamos voltar aqui para a minha versão atual. Checkout master. Vamos dar uma olhada aqui então no log. A próxima etapa foi criar a CLI. CLI vem de Command Line Interface, né, interface de linha de comando. E basicamente onde eu cheguei na versão aí mais finalizada. Na verdade, no que diz respeito a código, é a versão final, porque depois eu só criei o README e o license, tá? Então nem preciso, na verdade, vir para esse commit, porque ele já é a versão que está funcionando agora, tá? Então, se a gente olhar aqui, eu tirei aquelas linhas que estavam comentadas, as funções estão da forma como já estavam, não teve alteração aqui nessas funções. Eu simplesmente criei uma nova função com o nome de CLI, né? E daí eu usei mais uma biblioteca do Python, que é a argparse, né? Justamente para receber argumentos, né, vindos da linha de comando, é para isso que ela serve. E se você olhar aqui, né, eu fui adicionando argumentos e textos. Esses textos aqui, né, isso tudo que está aqui, é o que aparece quando eu venho aqui e coloco o traço H para aparecer a ajuda, né? Então, ó, traço H, traço S, traço W, esses textos explicando, é justamente isso que está aqui. É para isso que serve a argparse, para você poder, né, descrever cada argumento, o que ele faz, e quando o usuário bota lá o traço H ou o traço help, aparece essas informações para ele. O que esse if else aqui faz? Se a pessoa passa o S e o W, né, esse S e esse W são os que vão ser utilizados aí como a altura e largura da tela, né? Mas se a pessoa passa o T, isso vem do próprio sistema operacional. É para isso que serve aqui esse os.getTerminalSize, como o próprio nome está dizendo, é para pegar o tamanho do terminal, né? Então, se isso aqui for passado, né, esse traço T aqui for passado, vai acontecer isso. Se não, vai pegar os parâmetros
passados pelo usuário. Se ele não passar nada, existem valores padrões, né? A gente já falou sobre isso. E aqui, basicamente, continua igual, né? A única coisa que eu mudei foi o tempo. Eu diminui um pouco o tempo para as luzes piscarem um pouquinho mais rápidas, tá? E eu queria que aparecesse uma mensagem quando a pessoa interrompesse, né, o programa utilizando o teclado. Então aparece aí Merry Christmas centralizado na tela, né? Então agora basicamente o meu programa principal chama essa função CLI. Então quando eu rodo o programa nessa versão atual, né, é aquilo que eu tinha mostrado para vocês lá no início, né? As luzes, né, as bolinhas estão aparecendo aí com um pouco mais de frequência do que antes, porque está mais rápido. E agora os parâmetros funcionam. Aparece Merry Christmas quando eu interrompo, apertando Ctrl C no teclado. Se eu botar aqui "-T", né, ele reconhece e daí faz tudo aquilo que eu mostrei lá no início do vídeo. Ok? Basicamente foi essa a minha linha de raciocínio desenvolvendo esse programa. O código está no link que eu vou deixar aí na descrição, está lá no GitHub, tá? Vou mostrar aqui. Tá nesse repositório aqui, tá? Ele ainda está privado porque eu estava arrumando, né? Eu acabei de terminar e estou gravando aqui o vídeo, vou deixar ele público e vai estar com o link aí na descrição também, tá? E basicamente eu mostro aqui como ele funciona, como que você pode contribuir, tá? E obviamente que tem coisas que dá para mudar nesse código, dá para melhorar ele, tá? Certamente dá para melhorar esse código aqui da árvore. Com certeza dá, né? De novo, eu não estava preocupado com eficiência nem nada do tipo. Certamente isso daqui dá para ser melhor, dá para sumir com esses números mágicos aqui, né? Uma coisa que está faltando nesse código é documentação, né? Explicar aí, botar as docstrings aqui nessas funções e documentar elas. Então, por exemplo, ter esse j igual a 5. Seria legal, né? Ter um nome melhor do que j aqui, né? E um nome descritivo do que isso aqui tá fazendo, tá? Então, obviamente, isso é uma coisa que dá para melhorar. E eu botei aqui no GitHub, nessa issue, uma issue aqui de algumas ideias, tá? E uma coisa que seria interessante é transformar esse código que está pura e simplesmente funcional em um código orientado a objetos. Porque se você parar para pensar, o que esse código está fazendo? Eu tenho uma função que cria uma árvore e todas as outras funções aqui, para colocar as bolinhas, precisa receber uma árvore. Para colocar as coisas coloridas, precisa receber uma árvore. Tá? Isso é bastante característico de um código que está sendo levado a ter uma classe. Faria muito mais sentido no desenvolvimento posterior, né, que fosse criada uma classe tree, né, uma classe árvore, que fosse inicializada com determinado tamanho de linhas, né, tamanho da árvore em si, e com determinado tamanho de tela, que é o que ela vai considerar para se centralizar. Né? E que você tivesse parâmetros onde você pudesse escolher, né, se você quer que essa árvore tenha bolinhas, se quer que ela seja colorida, se quer que fique alternando as cores, certo? Porque hoje, né, da forma como está o código, o que é rodado é o CLI, né? E a árvore que vai ser gerada sempre é uma árvore que tem as bolinhas, que tem as estrelas, e elas estão coloridas, certo? Não tem, né, nenhuma opção aqui se você quiser, por exemplo, aquela árvore mais simplesinha. Uma próxima mudança, que inclusive eu já até criei uma branch para trabalhar nela aqui, que é essa branch aqui class, né? Você vai ver que ela está ainda igual a branch CLI, né, onde eu fiz a interface de linha de comando, que eu simplesmente não fiz nada nela ainda, eu só criei ela. Né? Mas seria então um próximo passo, tá? Você pegar esse código que está pura e simplesmente num paradigma funcional, né, de funções interagindo entre si, e passar para um paradigma orientado a objetos, onde você vai ter uma classe árvore que tem esses parâmetros aqui, e essas funções que hoje existem aqui, elas na verdade seriam métodos dessa classe. Né? Então esse método iria alterar a instância dessa classe, fazendo com que essa lista de strings aqui fosse alterada para algumas strings ter as bolinhas. A mesma coisa isso daqui seria um método que iria alterar essa lista, tá, instanciada para que as estrelas e as bolinhas fossem coloridas. Você teria um método também
né, relacionado a essa parte aqui de fazer as bolinhas como se tivesse a impressão de fossem luzes piscantes, né? Essa parte aqui do random, que no momento está direto aqui no CLI, poderia estar separado em um método que seria o método, sei lá, lights, por exemplo, tá? Blinking lights, alguma coisa do tipo para dar a impressão de luzes piscando. Então isso daqui é uma ideia que eu deixei aqui. Quem quiser colaborar tentando implementar isso, aí o CLI também seria alterado para ter parâmetros onde o usuário pudesse escolher isso, certo? O usuário, eu quero que a árvore tenha bolinhas, sim ou não? Eu quero que a árvore seja colorida, sim ou não? Eu quero que tenha esse efeito de luzes, sim ou não? Tá? Isso daria mais possibilidades aí pro usuário. Seria interessante também o usuário poder usar os seus próprios símbolos, certo? Tipo assim, ele não quer que tenha, ao invés de ser algo fixo no código, né? Por exemplo, aqui as bolinhas vão ter esse símbolo aqui, digamos que ele quer usar um outro símbolo qualquer, um aviãozinho, um símbolo qualquer, né? Seria legal ele ter essa opção. Isso daqui é uma brincadeira também que eu pensei, né? Ter o usuário poder passar um parâmetro, traço P, que viria de Python Snake, onde a estrelinha de cima, certo? Essa estrelinha aqui, na verdade, não seria uma estrelinha, e sim um símbolozinho de uma cobra, né? Relacionado ao Python. Pode ser. E o que é mais desafiador, na minha opinião, é fazer nevar, né? Ou seja, além da árvore, você teria aqui ao redor uma sensação de flocos de neve, né, caindo, né, em posições aleatórias, indicando que estaria caindo. Até botei aqui os símbolos relacionados a esses flocos, tá, que podem ser utilizados no código. Ok? Isso aqui está aberto no GitHub, então quem quiser colaborar tentando fazer essas alterações ou propor outras alterações também, né? Tem uma aqui que eu não coloquei, mas que seria interessante também, né? O usuário poder mudar essa faixa de tempo, né? Ele quer mais devagar, ele quer mais rápido, tá? Cria um argumento lá na linha de comando onde ele pode botar lá a faixa de tempo que ele quer. Se ele quer mais rápido do que isso daqui, ou se ele quer mais devagar, isso também seria interessante. São várias ideias que podem ser feitas aí em cima desse projeto, ok? Por esse vídeo é isso, eu achei interessante, eu me diverti fazendo isso daqui. Eu acho que é um código que tem várias coisas interessantes aí, especialmente para quem ainda está no nível iniciante ou intermediário, né, de Python. Pode ser que não conhecesse essa questão aí dos ANSI colors, né, pode ser também que nunca tivesse parado para pensar de que não é legal funções saindo com print. Pode ser também que nunca tivesse criado uma interface de linha de comando, né, usando ArcParse nem nada do tipo. Então tem bastante coisa aí interessante. Tem também essa questão que eu mostrei de como que você pode ir e voltar no histórico do Git, né, para mostrar como é que o código estava em um determinado momento. E é visualmente interessante também, então eu resolvi compartilhar com vocês, ok? Um Feliz Natal para quem viu o vídeo até aqui, tá? Feliz Natal para você, para sua família e até o próximo vídeo.